Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos dar continuidade aqui à releitura da obra de Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier, como bem sabemos. Então vamos ao quarto capítulo, de título Na Mansão dos Mortos. Já adiantando que a partir deste capítulo, alguns desencarnados citados no texto terão os seus nomes apenas ditado com as iniciais, né? Já como a gente abordou no capítulo anterior, né, a família de Humberto de Campos entrou com uma ação judicial na época em que Chico estava psicografando essas mensagens e então o próprio espírito, que depois começou a assinar como Irmão X, decidiu, junto de Chico, divulgar os nomes na psicografia, mas ao ser publicados que estes nomes estariam apenas com as iniciais, porque esses próprios desencarnados poderiam ter deixado parentes, encarnados, que poderiam querer se aproveitar da questão dessas mensagens, estar citando o nome deles. Então, vamos dar início à leitura. O amigo sabe que os fotógrafos ingleses registraram a presença do Sr. Conan Doyle no enterro de Lady Gaylord? Esta pergunta me foi dirigida pelo coronel C. da C., que eu conhecera numa das minhas viagens pelo Nordeste. O coronel lia por desfastio as minhas crônicas e em poucos minutos nos tornamos camaradas. Há muito tempo, todavia, soubera eu da sua passagem para o outro mundo em virtude de uma arteriosclerose generalizada. Tempo vai, tempo vem, defrontamo-nos de novo no vagão infinito da vida, em que todos viajamos através da eternidade. E como o melhor abraço que podemos dar longe dos vivos, ali estávamos os dois tete a tete, sem pensar no relógio que regulava os nossos atos no presídio da terra, nem nos ponteiros do estômago, que aí trabalham com demasiada pressa. O coronel tinha no mundo ideias espíritas e continuava, na outra vida, a interessar-se pelas coisas de sua doutrina. Então, coronel, a vida que levaremos por aqui não será muito diversa da que observávamos lá embaixo? Um morto pode apresentar-se nas solenidades dos vivos, participar das suas alegrias e das suas tristezas, como no presente caso. Aliás, já sabemos do capítulo evangélico que manda os mortos enterrar os mortos. Pode sim, menino, replicou meu amigo como quem evocasse uma cena dolorosa. Mas isso de acompanhar enterros, sobra-me experiência para não mais fazê-lo. Costumamos observar que, se os vivos têm medo dos que já regressaram para cá, nós igualmente às vezes sentimos repulsa de topar os vivos. Porém, o que lhe vou contar ocorreu entre os considerados mortos. Tinha medo de dois espectros num ambiente soturno de cemitério. E o meu amigo, com o olhar mergulhado no pretérito longínquo, monologava. Desde essa noite, nunca mais acompanhei enterros de amigos. Deixo isso para os encarnados que vivem brincando de cabra cega no seu temporário esquecimento. Conte-me, coronel, o acontecimento, disse eu, mal sopitando a curiosidade. Lembra-se, começou ele, da admiração que eu sempre manifestava pelo Dr. A.F.,
que você não chegou a conhecer em pessoa? Vagamente. Pois bem, o Antonico, nome pelo qual respondia na intimidade, era um dos meus amigos do peito, advogado de renome na minha terra. Já o conheci na elevada posição que usufruía no seio da sociedade que lhe atacava todas as ações e pareceres. Pardavasco, insinuante, era o tipo do mulato brasileiro, simpático, inteligente, captava a confiança de quantos se lhe aproximavam. Era de uma felicidade única, ganhava todas as causas que lhe eram entregues. O crime mais negro apresentava para sua palavra percussiente uma argumentação infalível na defesa. Os réus, absolvidos com a sua colaboração, retiravam-se da sala de sessões da justiça quase canonizados. O Antonico se metera em alguma pendência? O triunfo era dele. Gozava de toda a nossa consideração e estima. Criara sua família com irrepreensível moralidade. Em algumas cerimônias religiosas a que compareci, recordo-me de lá o haver encontrado, como bom católico, em cuja personalidade o nosso vigário via um dos mais prestigiosos dos seus paroquianos. Chefiava iniciativas de caridade, presidia a associação religiosa e primava pela austeridade intransigente dos seus costumes. Quando voltei deste mundo, que hoje representa para nós uma penitenciária, trouxe dele saudosas recordações. Imagine, pois, o meu desejo de reencontrá-lo. Quando vim a saber, nestas paragens, que ele se achava às portas da morte, obtive permissão para excursionar a terra e fui revê-lo na sua cama de luxo, rodeado de zelos extremos, numa alcova ensombrada de sua confortável residência. As poções eram ingeridas, injeções eram aplicadas, os médicos eram atenciosamente ouvidos, contudo a morte rondava o leito de rendas, com o seu passo silencioso. Depois de ter o abdômen rasgado por um bisturi, uma infecção sobreviera inesperadamente. Apareceu uma pleurísia e todas as punções foram inúteis. Antonico agonizava. Vi-o nos seus derradeiros momentos, sem que ele me visse, na sua semi-inconsciência. Os médicos, à sua cabeceira, deploravam o desaparecimento do homem probo. O padre, que sustinha naquelas mãos de cera o delicado crucifixo, recitando a oração dos moribundos, fazia ao céu piedosas recomendações. A esposa chorava, o esposo, os filhos, o pai. Aos meus olhos, aquele quadro era o da morte do justo. Transcorridas algumas horas, acompanhei o fúnebre cortejo que ia entregar à terra aqueles despojos frios. Desnecessário é que lhe diga das pomposas exéquias que a igreja dispensou ao morto, em virtude da sua posição eminente. Preces, aspersões com ísopes, ensopados na água benta e latim agradável. Mas, como nem todos os que morrem desapegam imediatamente dos humores e das vísceras, esperei que o meu amigo acordasse para ser o primeiro a abraçá-lo. Era crepúsculo. E naquela tarde de agosto, as nuvens estavam enrubescidas em meio do fumo das queimaduras, parecendo uma espumarada de sangue. Havia um cheiro de terra brava entre as lousas silenciosas, ao pé dos salgueiros e dos ciprestes. Eu esperava, de vez em quando, o vento agitava a ramaria dos chorões, que pareciam soluçar numa toada esquisita. Os coveiros,
abandonaram a sua tarefa sinistra e eu vi um vulto de mulher esgueirando-se entre as lápides enegrecidas. Parou junto daquela cova fresca. Não se tratava de nenhuma alma encarnada. Aquela mulher pertencia também aos reinos das sombras. Observei-a de longe. Todavia, gritos estentóricos ecoaram aos meus ouvidos. A.F. exclamou o espectro. Chegou o momento da minha vingança. Ninguém poderá advogar a tua causa. Nem Deus, nem o demônio poderão interceder pela tua sorte, como não puderam cicatrizar no mundo as feridas que abriste em meu coração. Todas as nossas testemunhas agora são mudas. Os anjos aqui são de pedra e as capelas de mármore cheias de cruzes caladas. São estojos de carne apodrecida. Lembras-te de mim? Sou a R.S. que infelicitaste com a tua infâmia. Já não és aquele moreno insinuante que surrupiou a fortuna de meus pais, destruindo-lhes a vida e atirando-me no meretrício abominável. A fortuna que te deu um nome foi edificada no pedestal do crime. Recordas-te das promessas mentirosas que me fizeste? Envergonhada, abandonei a terra que me vira nascer para ganhar o pão no mais horrendo comércio. Corri mundo sem esquecer a tua perversidade e sem conseguir afogar o meu infortúnio na taça dos prazeres. Entretanto, o mundo foi teu, réu de um crime nefando. Foste sacerdote da justiça, eu, a vítima desconhecida. Fui obrigada a sufocar a minha fraqueza nas sentinas sociais, onde os homens pagam o tributo das suas misérias. Tiveste a sociedade, eu os bordéis. O triunfo e a consideração te pertenceram. A mim coube o desprezo e a condenação. Meu lar foi o hospital, donde se escapou o último gemido do meu peito. Meus braços, que haviam nascido para acariciar os anjos de Deus, como dois galhos de árvores cheios de passarinho, foram por ti transformados em tentáculos de perdição. Eu poderia ter possuído um lar, onde as crianças abençoassem os meus carinhos e onde um companheiro laborioso se reconfortasse com o beijo da minha afeição. Venho te condenar, ó desalmado assassino, em nome da justiça eterna que nos rege acima dos homens. Há mais de um lustro. Espero-te nesta solidão indevassável, onde não poderás comprar a consciência dos juízes. Viveste com o teu conforto, enquanto eu penava com a minha miséria, mas o inferno agora será de nós dois. O coronel fez uma pausa enquanto eu meditava naquela história, disse Humberto de Campos. A mulher chorava, continuou ele, de meter dó. Aproximei-me dela, não sendo notada, porém, minha presença. Olhei a cruz modesta e corcomida que havia sido arrancada poucas horas antes daqueles 7 palmos de terra, para que ali fosse aberto um novo sepulcro. E não sei se por artes do acaso, nela estava escrito um nome com pregos amarelos, já desfigurados pela ferrugem. R.S. Orai por ela. Por uma coincidência sinistra, reencontravam-se os 2 corpos e as 2 palmas. Procurei fazer tudo pelo Antonico,
mas quando atravessei com o olhar a terra que lhe cobria os despojos, figurou-se-me ver um monte de ossos que se moviam, crânio, tíbias, húmero, clavículas, se reuniam sob uma ação misteriosa, e vi uma caveira chocalhando os dentes de fúria, ao mesmo tempo em que umas falangetas de aço pareciam apertar o pescoço do cadáver do meu amigo. E ele, coronel, isto é, o espírito, estava presente? Estava, sim, presente e desperto. Lá o deixei, sentindo os horrores daquela sufocação. Mas, e Deus, coronel? Onde estava Deus que não se compadeceu do pecador arrependido? O coronel me olhou, como se estivesse interrogando a si mesmo, e declarou por fim: homem, sei lá. Acredito que Deus tenha criado o mundo, porém acho que a terra ficou mesmo sob a administração do diabo. Este é o fim do texto, meus irmãos. Aqui no rodapé ainda do texto, fica uma nota que diz assim: no original da mensagem foram dados por extenso os nomes das pessoas nela mencionados. Como, porém, essas pessoas deixaram descendentes que poderiam molestar-se com as referências que lhe fez Humberto de Campos, resolvemos indicá-las apenas pelas suas iniciais. Assim, como eu já tinha alertado vocês no início da leitura. Então, meus irmãos, quais os ensinamentos que podemos tirar deste texto? Nós vimos aqui o Espírito narrar sobre um advogado que é justamente aquela figura que a gente tem como o advogado do diabo, que é aquele que defende tanto o que está certo quanto o que está errado. E esse defendia, pelo visto, muitas daquelas pessoas erradas, e era uma pessoa que tinha muita articulação. Ele conseguia confundir a própria justiça, a própria consciência dos juízes, e fazer com que aquela pessoa que fez algum ato ou algum crime errado sair do Tribunal de Justiça, muitas vezes quase que um santo, assim como o próprio Espírito se referiu ali. Mas nós vimos também que este Espírito, talvez teve uma oportunidade de reencarnar justamente como uma pessoa influente, como um advogado, como uma oportunidade também de quitar aquele débito do passado ao qual aquele outro espírito ali estava se referindo a ele, que foi prejudicada por ele. Então acho que o texto, eu acho que essa psicografia aqui, primeiramente nos deixa essa lição, que quando temos a oportunidade de fazer o bem, façamos o bem. Não sabemos a que isso está nos remetendo, a que débito do passado, aquela situação está nos remetendo, justamente para que possamos expiar aquelas provas de anteriormente. Então, meus irmãos, desejo a vocês todos que fiquem com Deus, que Jesus esteja conosco, e até a próxima, e sigam acompanhando aqui os vídeos do nosso canal e toda a releitura da obra Crônicas de Além Túmulo.